Esse vídeo é para você que teve a área invadida, pode ter a área invadida, tem risco de ter a área invadida, e eu vou tentar resumir aqui parte de um curso que eu tenho sobre segurança no campo, que já foi resumido para uma palestra que eu proferi em vários estados do Brasil e vários municípios aqui do meu estado do Mato Grosso do Sul, mas o foco aqui é especificamente quem corre risco de invasão ou quem tem ou pode ter a área invadida nos próximos dias. A gente, infelizmente, está passando por um momento terrível de insegurança no campo, onde várias invasões estão acontecendo, e é importante frisar que isso é crime, e, ao que parece, o Poder Público Federal, além de não fazer nada, tem atrapalhado bastante. As polícias dos estados têm tentado reagir, mas em algumas situações, quando, por exemplo, os invasores são supostamente indígenas, a situação fica ainda mais complicada, porque, ao que parece, a Força Nacional tem se deslocado a essas regiões de conflito para proteger os invasores. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo, porque eu vejo que a maior dificuldade dos produtores rurais vítimas desse crime é entender o que pode fazer, até quando e como pode fazer. E eu vou dar algumas dicas práticas em relação a isso. De antemão, quero pedir para você que está tendo contato agora com esse vídeo, para curtir o vídeo, para aumentar a repercussão dele, se inscrever no canal, etc. Quero aproveitar também para pedir desculpa, porque meu raciocínio está um pouco mais lento que o normal, porque hoje é sexta-feira e nessa terça eu tive que extrair um siso. E durante a extração, ao que parece, houve uma fratura de um dos ossos aqui do rosto. E aí está tendo uma conexão entre minha boca e as vias aéreas aqui. Então, quando eu falo com vocês, eu sinto um pouco de pressão aqui, porque tá entrando ar aqui. Então, eu estou tomando bastante analgésico, então isso dificulta um pouco meu raciocínio. Mas eu pretendo fazer uma exposição mais completa possível, para que na prática você entenda o que você pode fazer. Pois muito bem, uma vez que tentam invadir a sua área, a ponto de prejudicar a sua posse, isso é o fenômeno da turbação. Não impede o exercício da sua posse, mas começa a incomodar, atrapalhar, fechar a via. Essa turbação pode ser resistida com a legítima defesa da propriedade. É você usar meios próprios para poder repelir essa agressão injusta. Mas quando eles entram na tua propriedade, o nome disso técnico é esbulho. E você também pode usar o que é chamado de desforço imediato para repelir essa agressão injusta. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. O desforço imediato está previsto no artigo 1210 do Código Civil e diz que quem tem a posse tem o direito de ser mantido nela em caso de turbação ou restituído no esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. O parágrafo primeiro ele fala, o possuidor turbado, ou seja, se entrar na tua área, ou se ameaçam de entrar na tua área, ou esbulhado se entrar na tua área, poderá manter-se ou restituir-se por própria força, contanto que faça logo os atos de defesa ou de desforço. Não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Muito bem. Esses pontos aqui que eu quero explicar para vocês. Em linhas gerais, quando há uma invasão, independente de quem invadiu, qual que é a natureza, se é um movimento terrorista, se é um movimento organizado de baderneiros, conhecido como MST, ou se são supostos indígenas, o procedimento é mais ou menos o mesmo. É você usar força própria para restituir a sua propriedade, a sua posse. Tá? Posse é diferente de propriedade. A posse é a ocupação do espaço. Você se restituir naquilo ali desde que você reaja logo em seguida. A dúvida é quando, até onde que vai esse logo em seguida, a gente vai tratar disso. Só que alguns cuidados você tem que ter nesse cenário aqui, tá? E é disso que eu quero falar com vocês. O pessoal gosta muito de ir para grupo de WhatsApp, para rede social e para internet, falar que vai atirar em todo mundo, vai jogar o trator em cima, vai fazer, vai acontecer. E isso para você que está na área é muito complicado. Por quê? Se você começa a realizar o desforço imediato e você sofre durante esse exercício de uso progressivo da força, sempre observando
uma utilização de força gradativa, necessária, ponderada, dentro dos limites do razoável, você sofre uma agressão do invasor que usa de violência contra você, tendo colocado a vida das pessoas em risco, que estão fazendo o desforço imediato, você tem sim o direito à legítima defesa da sua integridade física e da integridade física de terceiro. Mas qual que é o problema? Supondo que num exercício de desforço imediato, você é agredido por ser com a faca, com o facão, com uma arma de fogo, ou com a balestra, ou com o estilingue, sei lá, algo que põe em risco a sua integridade física, é permitido pela lei que você defenda a sua própria vida e a vida de terceiros, seja o Instituto da Legítima Defesa, também de forma razoável e proporcional, podendo, inclusive, dentro desse cenário, utilizar uma arma de fogo devidamente registrada e legalizada, e eu vou explicar isso pormenorizadamente aqui para vocês, para repelir essa agressão injusta. Qual que é o problema? Se você faz muito comentário desse tipo na internet, vou matar, vou acontecer, vou cortar, fazer isso, fazer aquilo, no eventual cenário onde você teve que utilizar uma arma de fogo para exercício da legítima defesa, você vai ser julgado por um júri, porque é crime contra a vida, mesmo sendo em legítima defesa, tá? E, com certeza, o Ministério Público vai conseguir compilar todo esse aparato de manifestações e impropérios que você colocou na internet. Sem contar que os grupos que agem hoje no Brasil são extremamente organizados, com assessoria jurídica, com ONGs que os auxiliam. Em específico, se você pegar, por exemplo, os supostos indígenas, porque a gente fala suposto porque tem muita gente que vem de outros países para se passar por indígena, para invadir terra aqui, eles têm com eles toda a AGU, eles têm toda a procuradoria da FUNAI, eles têm o Ministério Público Federal, eles têm um exército de advogados públicos que está do lado deles. Mais do que isso, ultimamente a gente constatou que a Força Nacional tem se dirigido a essas áreas de conflito para proteger os invasores. Eu presenciei eles realizando a invasão na frente da Força Nacional. A Força Nacional não faz nada mediante a invasão. E pior, em alguns momentos eles ampliam a invasão, eles continuam se movimentando e também a Força Nacional não faz nada, sendo que isso é crime, eles deveriam ser presos. Pior que isso, numa última invasão que eu presenciei, eu dei voz de prisão para os invasores e a Força Nacional não quis cumprir, quando deveriam estar lá para cumprir a lei, para efetuar essas prisões. Em razão disso, a gente está tomando algumas providências cabíveis em relação a esse uso inadequado da força. Então, não alimente provas contra você para parecer que você é um cara que quer atirar em todo mundo, matar todo mundo. Uma coisa é você estar dentro da sua propriedade e alguém invadir essa propriedade e desferir disparos contra você e você revidar em ato flagrante de legítima defesa. Outra coisa é você sair falando aos quatro cantos que vai pintar, abordar e acontecer e Deus me livre, acontece uma fatalidade, como é que você vai demonstrar que aquilo foi exercício de legítima defesa ou foi um caso pensado para cometer uma agressão injusta? Então é muito importante tomar esses cuidados. Eu tive um caso na minha família que, repelindo uma agressão injusta, sem a presença da polícia e nada, o invasor invadiu a terra de carro, desferiu alguns disparos de arma de fogo, ele estava a cavalo, ele revidou esses disparos. Ainda assim, ele foi preso, ele respondeu por tentativa de homicídio e, posteriormente, foi inocentado por legítima defesa. Agora, imagina se naquela época tivesse rede social e tivesse um monte de postagem desse parente meu dizendo que ia fazer, acontecer, como é que você demonstra que foi um cenário de legítima defesa? Bom, muito bem. Se a sua área está em risco, é importante você ter uma comunidade formada para poder juntar um grupo de conhecidos, amigos, pessoas que trabalham na fazenda, o pessoal de toda a região, para poder fortalecer o exercício do desforço imediato. E o que é o desforço imediato? É simples. Entrou, imediatamente que entrou, assim que você tiver condições e força para poder tirar de lá, você tirar as pessoas, remover, ainda que fisicamente, da área. Em algumas palestras que eu fiz, em especial
uma que eu fiz no interior de Minas Gerais, a revista Veja teve acesso ao vídeo e falou que eu estava ensinando como é que atirava nos outros. Isso não tem nada a ver. O fato é que você usa o uso progressivo da força para recuperar a posse da propriedade, isso é lícito desde que você faça de forma razoável e gradativa, certo? Isso inclui destruir as construções precárias que eles fazem quando invadem, isso está dentro do desforço imediato, certo? E remover essas pessoas, e ainda que você chega e fala para sair, não sai, aí você tenta demover, não sai, aí você empurra para fora, não sai. Se isso evolui para o conflito, e se esse conflito colocar a sua vida ou a vida de terceiro em risco, você pode usar do uso progressivo da força na legítima defesa. É mais ou menos assim que funciona. Então é importante você ter, antes de invadirem, todo esse aparato de pessoas para colaborar com a recuperação da posse, o desforço imediato, porque você faz tão logo você tenha condições de fazê-lo. Importante também você fortificar as divisas e ter sempre câmeras de longo alcance para filmar o que está acontecendo, talvez até divisão de calor, para você saber como que está essa movimentação. A última invasão, resistência à invasão que eu participei, ela aconteceu na noite que eu estava lá. A família estava sendo ameaçada de morte, o pessoal não tinha para quem recorrer, eu acabei tendo que ir lá para dar suporte para a família, porque o pessoal estava em pânico. E na noite que eu passei lá, na propriedade, a gente viu durante a noite o pessoal rompendo as cercas da propriedade e começando a sua invasão. No outro dia de manhã, as pessoas se mobilizaram e realizaram o desforço imediato, e ele só não foi completo, eles recuperaram quase toda a fazenda, ficou faltando um barraco só a 15 metros da via, ele só não foi completo porque a Força de Segurança Nacional estava lá e impediu que eles terminassem de realizar o desforço imediato, quando que, pela lei, eles deveriam ter participado do desforço imediato, por estarem ali presentes, presenciando um crime em flagrante, e conduzido esses invasores para fora da propriedade e, claro, efetuado a sua prisão em flagrante. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, quando a violação for atual e os atos de reação forem imediatos, você vai poder empregar todos os meios proporcionais à agressão para fazer com que essa agressão se finde. Isso inclui destruir essas construções precárias que eles fazem. Mais do que isso, se você fazendo logo, que é utilizando a própria força e fazendo logo, você pode fazer a retomada dessa área que foi indevidamente invadida. Isso é direito seu, tá? Você não está fazendo nada de ilegal, nem coisa errada, é direito seu pôr para fora o mais rápido possível, tá? Infelizmente, a gente tem a ideia de que chamando a polícia vai lá e vai resolver. E em alguns casos não é assim. Infelizmente, não tem efetivo policial suficiente em todas as regiões rurais. E pior que isso, em determinados casos, determinado tipo de força policial, eles vão lá para proteger o invasor. Isso é gravíssimo, isso é um absurdo. Tanto nesses momentos em que há essa invasão, até onde vai esse imediatamente? Qual que é o espectro desse imediatamente? E não existe um fator específico, é tantos dias, é um dia, 2 dias, 24 horas, 48 horas? Não, isso não existe. O que acontece é que até que você possa reunir forças para realizar isso aí, você pode se utilizar do desforço imediato. É claro que o mais rápido possível, porque se demonstrar sua inação, você só vai poder fazer isso judicialmente. O que é inação? Se você não fazer nada. Se não fazendo nada, a situação se estabiliza e daí você só vai fazer judicialmente. Se você pegar, por exemplo, um caso onde a invasão está acontecendo, você empurra, o pessoal volta, ou eles ficam ali e você faz uma barreira de contenção e continua aquela resistência e você só não pôs para fora porque você não tem forças necessárias, você ainda está no exercício do desforço imediato. Vou dar um exemplo. Se você tem 3 propriedades invadidas e o pessoal aumenta num dia, você tira, aumenta no outro, você tira, e você coloca a guarda lá e fica indo e voltando essa invasão, e de vez em quando aumenta um pouco, e você tira, e fica um pouco, e você tira, e fica essa resistência, todo esse processo, independente de quantos dias passar, isso aí é desforço imediato. O que não é desforço imediato? É você não fazer nada e depois de uma semana, 2, 3, um mês, você querer ir lá arrancar. Bom, mas se você só ficou sabendo depois de 2, 3 semanas, o tempo necessário para você reunir forças suficientes para poder retirar essas pessoas da área também está dentro das hipóteses de desforço
imediato, onde você, através da sua própria força, de forma legítima, vai fazer a defesa da posse. E isso é pacificado nos tribunais. E quanto ao uso de força letal? Quanto que ele pode ser empregado e como? Bom, o fato é que o Brasil é um país extremamente desarmamentista, de maneira que só as pessoas que têm porte de arma que podem estar numa cena dessa portando arma de fogo, porque as que não tiverem e a polícia for lá para proteger os invasores, ela vai prender todo mundo que não tiver porte. Ah, mas eu sou CAC. Não interessa, você não pode. Ah, mas eu tenho posse, você só pode na sua área. Quantas pessoas, donas da área, ou possuidores da área que está sendo invadida ou que foi invadida, se essas pessoas tiverem armas registradas na Polícia Federal, elas podem utilizar esse equipamento em toda a extensão da propriedade. Então, mesmo sendo um aparato longo ou curto, ela pode andar com aquilo ostensivamente em toda a propriedade. Tá? Toda a extensão da propriedade ela pode andar com esse equipamento. Em que situação vai poder usar? Se gradativamente for colocada a vida de pessoas em risco. Exemplo, você começa de forma pacífica e ordeira, e eu vou tomar muito cuidado nas minhas palavras, porque tem gente sendo processado por bem menos que isso. Você, de forma pacífica e ordeira, começa a remover os criminosos que invadiram a sua propriedade. Digamos que você não consegue reunir argumentos fortes o suficiente a ponto dessas pessoas se convencerem que tem que sair. Você pode usar de força física, você pode tocar eles para fora, você pode derrubar as construções? Pode, desde que você não esteja agredindo deliberadamente as pessoas a esmo. Você está botando as pessoas para fora. Então, você não pode atuar além do indispensável para recuperar a sua posse. Porém, se no decurso dessa atuação, tá, os invasores criminosos agredirem vocês ou terceiras pessoas, aí você pode usar de força proporcional para interromper essa agressão injusta, quanto proporcionalmente ao que ela foi realizada. Lembrando que a Constituição assegura o direito à propriedade no seu artigo 5º, e mais que isso, o artigo 144 impõe quais são os órgãos competentes para dar segurança em todo lugar do Brasil, não só no campo. Infelizmente, isso não está acontecendo. E, é claro, invasão são crimes tipificados no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 e 202 do Código Penal. Porque isso é crime, a polícia deveria remover eles de lá. Então, uma pergunta que o pessoal sempre faz, entrou na minha área, eu posso sentar o estanho, eu posso atirar? Não, não pode, porque é um exercício desproporcional de força. Sempre quando você vai usar legítima defesa, autotutela ou desforço imediato, a atuação ela tem que ser proporcional à agressão. O que isso quer dizer? Que se o sujeito invadiu a propriedade, a força que você vai utilizar é a necessária para reestabelecer a sua posse. Então, você pode pôr para fora, você pode tocar, você pode tirar, você pode remover as construções que fizeram, desde que seja imediatamente a invasão ou durante esse conflito, que pode perdurar por dias, como, por exemplo, já vi ficar dias essa tensão, o pessoal não tem força suficiente para arrancar dali, então até chegar mais força, fica por ali e tira. Agora, se você não fizer nada, é só judicialmente. Judicialmente, turbação interdito proibitório, esbulho e reintegração de posse. Mas, enfim, se dentro desse processo de botar as pessoas para fora, então perceba, você não vai usar força letal para defender a posse, porque são valores que são diferentes, são díspares, tá? Mas se durante o uso a utilização do desforço imediato, o criminoso usar de força potencialmente letal para causar injúria física grave ou dano contra a vida das pessoas, você pode responder com força letal proporcional à agressão injusta. Então, digamos, por exemplo, que o sujeito parte para cima de você com a faca, com um facão, com um porrete que pode te matar ou matar outra pessoa. Você pode utilizar um equipamento com potencial de letalidade para interromper essa agressão injusta? Claro que pode. Em que situações? Nas mesmas da legítima defesa, sem excesso. Então, por exemplo, o cara fala que atirou em legítima defesa, tem
15 disparos no agressor, né, que se tornou a vítima, pelas costas, que é diferente de nas costas. Pelas costas, diferente de nas costas. É difícil você comprovar que não houve excesso, principalmente na jurisprudência brasileira, onde o pessoal não entende nada de balística, acha que você deu um disparo, a pessoa vai ser jogada para trás, igual no John Wick. Você tem que estar sempre amparado. E tomar cuidado, porque esses movimentos terroristas organizados, eles têm um aparato de auxílio muito grande. Já falei do auxílio jurídico, mas eles têm toda uma rede de ONGs atrás deles. Na última invasão que eu presenciei, o pessoal tinha drone, o pessoal tinha filmador, o pessoal documentava tudo para poder constituir suas narrativas. Por exemplo, eles botaram fogo na lavoura de um monte de gente ali e falaram que foram as vítimas que botaram fogo. Eles ficavam dando tiro à noite para ver se as vítimas respondiam com o disparo de arma de fogo para eles poderem filmar e falar que o pessoal estava dando tiro. Ou seja, eles criam todo o cenário para legitimar a narrativa deles. Então é importante vocês terem câmera. Hoje em dia tem dispositivo de câmera que consegue filmar até 50 quilômetros, filmar toda a propriedade de dia e de noite. Isso é importante para mostrar o desenrolar dos fatos, porque se eventualmente, Deus me livre, você dá um disparo em alguém ou usa de uma força letal, qualquer que seja, num criminoso desse, todo o Estado, toda a máquina estatal vai vir em cima de você para destruir sua vida, acabar com você. Nós tivemos um caso aqui no meu estado que um invasor atirou no outro e atribuíram isso ao proprietário da área. Ele ficou mais de um ano preso até demonstrar que ele não tinha nada a ver com aquilo, porque eles criam toda essa onda de narrativas, eles estão muito bem assessorados com um exército de advogados, eles estão com a imprensa do lado deles, é um amontoado de mentira. Por exemplo, supondo que eu esteja numa invasão dessa, tentando resistir à invasão, e o pessoal faz ameaças com armas, seja arma branca, ou arma de arremesso, ou qualquer outra arma, e eu inadvertidamente saco uma arma e saio chacoalhando essa arma para cima e para baixo, imediatamente vai sair na imprensa do país inteiro, do mundo inteiro, que eu tive lá para ameaçar as pessoas armado. Então, mesmo você tendo o direito ao porte de arma, mesmo você tendo direito à posse de arma, estando dentro da propriedade onde essa arma está registrada, você tem que tomar muito cuidado no uso progressivo e razoável da força. E sempre lembrar que, dentro do possível, se organizar com toda a comunidade local para resistir a essas agressões injustas. E uma vez acontecendo a invasão, ou tomando ciência dessa invasão, juntar essas pessoas, deixar todo mundo sempre pronto para poder agir, para que essa ação possa ser o mais rápido possível. Quanto mais rápido for essa reação, menos consequência tem, porque se você demora muito, começa a vir invasor de tudo quanto é canto, e aquilo vai aumentando, vai virando uma massa, e é um cenário muito ruim. Para você que nunca viu um negócio desse, é extremamente desagradável, é extremamente tenso, é extremamente feio, é extremamente perigoso, principalmente na situação que a gente vive no Brasil hoje, onde, repito, criminosos cometem o crime de invasão na frente da força policial, da Força Nacional, e não acontece nada, quando o correto seria eles serem levados à prisão. Então, saibam que quando esse tipo de polícia chegar, ela não foi lá para proteger você, não. Ela foi lá para proteger o invasor. Então, o ideal é que você, de forma... E eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar, vou repetir aqui de forma pacífica, ordeira, use progressivamente a força, imediatamente a invasão, dentro das possibilidades que você tem, lembrando que se aquilo evoluir para uma agressão injusta, que coloque em risco o bem da vida, aí você pode utilizar proporcionalmente dos recursos que você tem para poder fazer a legítima defesa da vida e da integridade física das pessoas. Ou seja, isso pode culminar em um cenário de letalidade? Infelizmente, sim, mas esse cenário tem que ser evitado ao máximo e nunca desejado. Daí eu volto mais uma vez a falar para tomar cuidado com o que se posta em grupo de WhatsApp e rede social, porque como é que você vai dizer num julgamento que aquilo foi legítima defesa, sendo que você tem um histórico de vida em tudo que é rede social e grupo de WhatsApp, falando que você é o Jason, que você vai acabar com tudo, vai matar todo mundo, você entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado e manter um grupo de pessoas conhecidas o máximo possível para poder fazer
repelir essa invasão, essa agressão injusta, tá? A quinta jornada de direito civil tem um enunciado número 495 que trata disso aí. Ele fala que no desforço possessório, a expressão contanto que o faça logo deve ser entendida restritivamente, apenas como uma reação imediata ao fato de esbulho ou na turbação, cabendo ao possuidor recorrer à via jurisdicional nas demais hipóteses. Ou seja, se você não fizer nada e deixar que aconteça, deixar que role, passando um tempo lá, a única forma de recuperar a sua posse vai ser através do Estado. Você vai ter que provocar o juiz, entrar com uma ação de reintegração de posse, esperar sair a decisão, esperar cumprir a decisão. Mas, repito, até onde vai esse imediatamente? Vai até você saber que houve e ter os meios necessários para repelir essa agressão injusta, tá certo? Aí você está lá sozinho, você está esperando chegar reforço, chegou o reforço, você conseguiu repelir, você repele. Repetindo ainda, se essa agressão ela vai e volta, fica oscilando, todo momento que você está ali opondo resistência, você está dentro do desforço imediato. Por exemplo, você tirou quase tudo da área, ficou um pedacinho, mas você está ali na frente, fazendo uma barreira, tentando ter forças para terminar de tirar. Tudo que acontecer ali ainda é desforço imediato. E ainda que você tire essas pessoas da área, você ainda está dentro do desforço imediato. Tá certo? Ou se forem múltiplas áreas, então vai num canto, você tira, vai no outro, tira depois, e aumenta um pouco no outro, você tira, recua um pouco no outro, você tira. Quando estiver tendo essa movimentação, você está dentro do esforço imediato. Quando você não está, é quando você decide não fazer nada, a coisa estabiliza, passam-se dias ali, uma semana, e aí é só judicialmente a medida que você pode tomar. Sempre lembrando que você tem sim esse direito, não é favor, não é crime, você pode ficar tranquilo quando for realizar isso, só tomar cuidado sempre para que o uso da força seja proporcional da agressão. O que eu quero dizer isso aí? Enquanto você estiver defendendo a posse, não é legítimo você utilizar meios letais, você está defendendo a posse da área, são valores jurídicos distintos. Agora, se o agressor, se o criminoso partir para uma linha de enfrentamento que possa colocar a sua vida em risco ou efetivamente coloque a sua vida e a vida de terceiros em risco, a legítima defesa também te é assegurada. Lembrando que você tem que ter um aparato de advogados, porque exercendo a legítima defesa, mesmo que legítima, mesmo corretamente, você vai responder por processo. Eu repito, uma pessoa da minha família passou por uma situação dessa, onde houve uma incursão dentro da área dela, e quando ela foi realizar o desforço imediato, o invasor efetuou alguns disparos de arma de fogo em direção a esse meu parente. E ele desferiu prontamente, num ato de legítima defesa, disparos contra esse agressor, acabando atingi-lo. Mesmo não tendo sido uma fatalidade, e mesmo essa pessoa da minha família tendo agido corretamente dentro da lei, ela foi presa, respondeu pelo processo, provou que estava em legítima defesa. Então, não confunda o que está sendo defendido. Quando você está defendendo a posse da área, você pode usar de força proporcional para pôr para fora. Então, às vezes, você falar para sair, a pessoa já sai. Às vezes, você mostrar que você está numa turma grande, a pessoa já sai. Às vezes, você tem que empurrar para fora, podendo utilizar do uso progressivo da força. Eu espero que eu tenha sido claro o que é o uso progressivo da força. Você não vai usar a força letal, mas você pode usar a força física para fazer com que essas pessoas saiam da sua propriedade. Se dentro disso aí evoluir o cenário para uma resistência violenta, onde esse invasor vai usar de violência potencialmente letal contra você ou contra terceiros, aí você pode usar da legítima defesa da vida, que é outro instituto, porque aí é a vida que está sendo colocada em risco. Mais importante que tudo isso, se a sua área está num local de risco de invasão, previna-se, monta associação com todo mundo em volta, deixa um grupo de pessoas já de sobreaviso para quando acontecer isso, todo mundo defender todo mundo, porque os grupos de invasores são organizados, eu repito, eles têm respaldo jurídico, eles têm um exército de advogado com eles têm um exército de ONG com eles têm um exército de imprensa com eles, a situação é bem complicada. Então, é importante cada região se organizar, se possível, constitui uma associação, estabelece os modelos de ação, de atuação e
A defesa passiva também é muito importante, porque desestimula a invasão. Então, se você tem cercas mais fortes, mais fortificadas, ainda que o pessoal do entorno pegue as áreas mais expostas e contribua para que ali tenha um cercamento mais difícil de ser removido, um sistema de iluminação em roda da sede para evitar que a sede seja atingida. Tem casos aqui no meu estado de terem incendiado a sede inteira, de assassinarem pessoas na facãozada, de matar gente na paulada. Então, pensa na defesa da posse, mas também na defesa da integridade física das pessoas. Então, isso aí você faz com iluminação, com fortalecimento de cerco, com defesa passiva, com cachorro de guarda. E esteja preparado para que, se um dia isso acontecer, você tenha forças para imediatamente repelir a agressão injusta. Então, repito, se você já tem um grupo formado, organizado, com um protocolo de ação, ficou sabendo que a invasão está acontecendo, tão logo seja seguro para a vida das pessoas, você tem o direito de fazer essa remoção. E aí inclui você derrubar edificações precárias, usar de força física proporcional para colocar essas pessoas fora da área e se assegurar que elas continuarão fora da área. A maior polêmica é quando diz que é imediatamente após ou logo em seguida, esse fator de tempo. E não existe um fator de tempo específico dizendo que é isso, aquilo outro, tantos dias, não sei quantos dias, é o faça logo. Faça logo é quando? É quando você tem condições de fazê-lo. Então, vamos supor que entrou na sua área há 2, 3 semanas atrás, você ficou sabendo hoje, você leva mais 2, 3 dias para reunir uma força necessária para remover, você ainda está dentro das hipóteses do desforço imediato. E repito, se continua o movimento de desforço imediato e há um momento de interrupção da ação e os invasores ficam ali e a força de oposição à invasão fica frontalmente ali e de pouquinho eles aumentam, são repelidos e fica esse movimento fluido, todo momento que isso aqui estiver acontecendo ainda é desforço imediato, ainda você está dentro do seu direito, sempre lembrando mais uma vez que é o uso progressivo da força, tá? É proporcional à agressão e que não convém. E que é ilegal se você, por exemplo, a pessoa entrou, você usar força letal contra a pessoa porque ela invadiu. Porque os bens tutelados são desproporcionais. Você não tem, no Brasil, o direito de atirar na pessoa porque ela entrou na sua área. Você pode empurrá-la para fora. Se ela tentar te matar, você pode se defender. Mas são situações diferentes e lembre sempre, gradativo. Especificamente em relação à arma de fogo. Que arma, quem que pode estar armado numa situação dessa, se for realizar um ato desse? Exclusivamente ou quem tem porte de arma ou as pessoas que têm arma registrada na Polícia Federal naquela propriedade. Ah, mas eu sou vizinho, eu tenho. Não pode. Ah, eu sou CAC e moro perto. Não pode, tá? Dentro desse cenário, são essas hipóteses. Ah, mas em que situação, por hipótese, ainda que remota, um CAC pode estar armado ali? Só se dentro da fazenda tiver um clube de tiro e durante o ato da agressão injusta, você estiver lá praticando. Ou então, se for uma área de caça e durante o evento da agressão injusta, acontecer a causalidade remota de quando aconteceu, você estava lá durante o manejo. Ou seja, ainda assim você não tem direito de atirar nas pessoas. É horrível? É ruim? É catastrófico? Mas é o jeito que funciona no Brasil. Então, para a legítima defesa, para poder estar lá fora dessas hipóteses, só quem tem porte de arma ou quem tem arma registrada na Polícia Federal daquela propriedade especificamente, tá? Ainda que o seu equipamento seja registrado, se é outro endereço, não pode. Repetindo, o único jeito de um cara que está lá armado é se ali for clube de tiro e justo no dia que você estava treinando aconteceu o evento ali e aí é o uso de legítima defesa e você pode utilizar qualquer meio apto à legítima defesa da vida, tá? Não é da propriedade, é da vida. Você fazendo o desforço imediato, o uso progressivo da força, houve uma agressão injusta que colocou sua vida em risco, aí você pode usar de força proporcional, não para tirar a vida da outra pessoa, mas de repelir essa agressão injusta. Infelizmente, em alguns casos, o único jeito de repelir uma agressão injusta é neutralizando absolutamente o agressor. Mas esse não é o resultado desejado nem pretendido, esse é o resultado a ser evitado
mais que numa situação de extrema necessidade, entre sendo a sua vida ou a vida do inocente e a vida do agressor, você tem o direito de usar isso aí, sempre lembrando que você usar, você vai ser processado, você vai responder criminalmente, você vai ter que arcar com todo esse desdobramento. É horroroso? É, mas é a realidade do Brasil. Inclusive, antes ainda de eu ser deputado, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, junto com o André Bedin, nós constituímos um texto e entregamos o texto para o Felipe Barros, que propôs um projeto de lei inspirado na lei da Itália, chamado Lei Castelo, que esse sim, uma vez aprovada, dá ao proprietário de imóvel urbano ou rural o direito de repelir com força letal qualquer agressão injusta à sua posse. Mas isso não tá no comecinho, mal está tramitando. Eu tenho tentado conversar para fazer isso aí andar, só que não tem se mostrado um ambiente favorável para isso. É muito triste você se deparar com uma força policial que está amando, infelizmente, de um presidente que, ao que parece, é favorável a essa balbúrdia e que poderia muito bem fazer a prisão dos criminosos, mas está lá, em última análise, para garantir a integridade física desses criminosos. Eu repito, o último cenário de invasão que eu tive presente, as pessoas só não conseguiram ultimar o desforço imediato, e ele aconteceu sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, sem violência nenhuma. Tá? Isso aí tem vídeo na internet mostrando isso. Dentro desse cenário, se não fosse isso, teria feito a totalidade do desforço imediato, que acabou parando porque a Força Nacional acabou se botando entre as vítimas da invasão e os invasores, e infelizmente não realizou a prisão desses invasores que estavam em situação de flagrante delito. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado, documentem tudo, filmem tudo, para poder fundamentar uma eventual defesa em juízo, porque, infelizmente, no Brasil, quem cumpre a lei está sempre em desvantagem. E, repito, tudo isso aqui está dentro da lei. Você fazer a resistência a uma invasão está dentro da lei, você repelir para fora da área, ainda que usando força física, está dentro da lei, você destruir as edificações está dentro da lei, tudo isso é desforço imediato. E se esse invasor, se esse criminoso atacar você, colocando a sua vida ou a vida de terceiros em risco, eu não preciso te acertar, mas colocando em risco, você pode responder proporcionalmente usando força letal. O que é proporcionalmente? Bom, o cara veio para cima de você com uma faca, você pode parar ele usando força letal. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos limites do desforço imediato, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos limites da legítima defesa, como é que funciona, como que são os julgados disso, por aí vai, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá? Eu vou botar o e-mail do gabinete aqui na tela, vai aparecer aqui embaixo, vocês mandam o e-mail para mim e eu recomendo que vocês busquem formas de conhecimento, igual para saber tudo que você pode fazer para defender a sua propriedade. Como eu disse, a gente tem tá fora do ar, não está mais no ar, mas tem um curso que explica segurança no campo, que trata de todas as ameaças, ou por crime de ocasião, que era um exemplo lá daquele Lázaro, ou era por criminosos especializados, ou por grupos terroristas e invasores, que é como esses movimentos criminosos aí, essas gangues de invadir terra, atuam. Cada situação, cada ameaça é um perfil de segurança diferente. Lembrando que prevenir é sempre melhor do que remediar. Você consertar o telhado depois que começou a chover é bem mais complicado. Então, organizem-se. Se você tiver dúvida como é que monta essas associações, eu ensino. A gente manda o estatuto, você montar a associação para você defender o seu perímetro, a sua região, principalmente as que estão mais na iminência de sofrer essa agressão injusta. Eu espero poder ter ajudado. E você que é do Mato Grosso do Sul, se tiver qualquer iminência de invasão, qualquer perigo de invasão na sua área, você está vendo que está acontecendo qualquer problema, você pode ligar para mim aqui, tá? O telefone do meu escritório aqui é 67 98 100 2222, tá? 98 100 2222. Reporta aqui que a gente dá orientação do que está dentro da lei que pode ser feito. A lei é horrível? Mas ainda assim você tem esse direito. É limitado? Mas
você mesmo, dentro da lei, pode repelir essa agressão injusta e, se o agressor, o invasor, colocar você em perigo de vida, você pode rechaçar essa agressão. Eu espero que tenha sido claro. Tomei muito cuidado nas minhas palavras, medi muito as minhas palavras, porque por muito menos uma palestra que eu dei disso aí no lugar, a revista, acho que Veja, falou que eu estava ensinando como é que atirava nos outros. E não é isso. O confronto físico, o confronto letal, ele não é querido nem pretendido. Ele é evitado ao máximo para que não redunde no dano físico a qualquer pessoa, nem no agressor, nem na vítima. Vocês entenderam, né? Tanto que, se vocês pegarem as imagens da invasão que aconteceu lá em Nova Andradina, eu estava no meio do pessoal acalmando para evitar um cenário de violência, acompanhando eles enquanto eles vendo ali, enquanto eles realizavam o desforço imediato, e em momento algum foi usado violência ali, tá? E você não vai ver em momento nenhum eu sacando arma, tocando em arma, mexendo com arma, porque efetivamente não chegou ao ponto de a vida de alguém estar em risco ali. Então, o ideal é isso, é você fazer o desforço imediato sem redundar numa situação em que a violência escale. Lembrando que o uso progressivo da força, inclusive a força física, está dentro da lei, tá? Então, acho que mais claro que isso só se eu desenhar. Qualquer coisa, se você é do Mato Grosso do Sul e quiser tirar dúvida a respeito disso, ou se achar que a sua área está sob iminência de invasão, ou está em área de risco, e quer se organizar para poder estar pronto para eventualmente realizar o desforço imediato, e repito, o mais rápido possível, o ideal é que seja feito imediatamente, você pode entrar em contato pelo telefone 9800 2222. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do exercício do desforço imediato da legítima defesa, manda no e-mail do gabinete aqui que a gente responde para vocês, tá bom? Eu peço desculpa pelo vídeo ter demorado tanto, o vídeo está maçante, é que eu estou com muita dificuldade de falar, estou com muita dificuldade de raciocinar por conta da medicação que eu estou tomando, e à medida que eu vou falando, eu vou sentindo o ar entrar por detrás da cara aqui e aí me corta o raciocínio. Mas era muito importante eu fazer esse vídeo para vocês, porque tem área sendo invadida, tem área na iminência sendo invadida, e as pessoas têm dúvida do que pode e que não pode fazer, tá? Então, eu espero ter solucionado isso aqui. Se eu não sei como é que eu vou estar na segunda-feira, mas eu estando melhor na segunda-feira, eu retomo os vídeos. Ainda tem que falar sobre a transferência da competência do Exército para a Polícia Federal, tem que falar do risco de confisco, tem que falar do cadastramento de instrutor que abriu aqui na Polícia Federal graças a um pedido nosso, e mais outras coisas. Mas eu estou com bastante dificuldade até para respirar, porque quando eu respiro também entra ar aqui no seio da face, aqui no osso aqui, que parece que quebrou. Mas, de todo jeito, entre em contato se você tiver dúvida, porque mesmo a gente estando ruim, mesmo estando passando mal, vamos tentar dar suporte aí para zerar a invasão no Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul. A gente não pode ficar sentado esperando acontecer alguma coisa, porque senão não vai acontecer, a gente só vai perder. Ou a gente se defende, a gente se protege, a gente ajuda uns aos outros, ou esse bando marginal vai passar por cima de todo mundo, vai acabar com o nosso país. O que eu quero dizer para todos os produtores rurais e pessoas que cumprem a lei no Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul? Gente, é hora da gente se juntar e um ajudar o outro, porque hoje estão entrando na fazenda do fulano ali no município tal, amanhã vai entrar na sua. Ah, mas eu não tenho fazenda. Depois que eles terminarem com as fazendas, eles vão começar a tomar as casas. E assim gradativamente. Essa é uma onda de destruição do país, que, se as pessoas cumpridoras da lei não se juntarem, não se levantarem contra isso, vai chegar no momento que não vai sobrar ninguém para defender mais nada, tá bom? Então, tudo certinho, dentro da lei, proporcional, gradual, igual eu falei para vocês. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato aqui. Deus abençoe a todos e um forte abraço.